Vamos lá, vamos à palavra do Senhor. Marcos capítulo 3, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos na Tua presença, obrigado por estarmos reunidos nesse lugar. Nós pedimos, ó Deus, graça, unção, capacidade da parte do Senhor para comunicar a Tua palavra, mas pedimos que o Espírito do Senhor, que é chamado do Espírito da sabedoria, possa, ó Deus, trazer revelação, nos fundamentando na palavra, na verdade, para caminharmos em novidade de vida, vivemos os princípios e os valores da Sua palavra, que nos abençoarão. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu quero trazer uma palavra cujo título é o poder da unidade. Eu quero ministrar o seu coração, que você possa aprender um princípio das Escrituras que vai tratar sobre isso, o poder da unidade. O poder de nos tornarmos, de criarmos essa sinergia entre nós, ou entre a nossa família, entre os casais, o poder de estarmos conectados em torno de um propósito, de um princípio, de um valor da palavra de Deus que vai nos abençoar. E é sobre isso que Jesus está a nos ensinar. Esse texto de Marcos capítulo 3, 24, o Senhor está a operar muitos milagres. Então, em determinado momento, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, dos princípios e valores da palavra do Senhor, começa a dizer a Jesus assim: ele faz o que faz por Beelzebu, ele expele demônios por Beelzebu, ele opera o que opera por meio de Beelzebu. Então Jesus, percebendo a ignorância daqueles homens a respeito dele mesmo, daquele que operava grandiosamente, poderosamente, o Senhor Jesus se volta para eles e diz assim: olha, um reino dividido não pode subsistir. Ou seja, o que Jesus está a nos ensinar, queridos, é que basicamente até no reino do inferno existe organização. O que Jesus está a reconhecer aqui, quando ele diz assim, um reino dividido não subsiste, significa dizer que nem mesmo no inferno, debaixo das cadeias de comando de principados, potestades e demônios, sejam eles territoriais, nas regiões celestiais, nem mesmo no inferno há rebelião no aspecto de submeter a autoridade de Satanás. Satanás diz para um demônio, vai, ele vai. Diz para um principado e uma potestade, vai, e ele vai. Até mesmo o inferno está debaixo da sujeição e da submissão de uma autoridade, da autoridade de Satanás. Jesus estava a dizer isso, que nem mesmo no inferno eles trabalham sem unidade, que nem mesmo no inferno, por mais que eles o façam por causa do caráter de Satanás, da malignidade de Satanás, da iniquidade de Satanás, ainda assim, eles estão sujeitos a um nível de autoridade, e por estarem sujeitos a um nível de autoridade, até assim eles se movem. Então Jesus está a reconhecer que de alguma maneira, nesse lugar tenebroso do inferno, existe uma organização, existe um nível de submissão às autoridades estabelecidas ali. O Senhor está a reconhecer isso pela palavra dele, mas ele está a mostrar que o que ele operava, o que ele fazia, não era porque ele fazia como eles haviam imaginado. O que o Senhor está a mostrar que a operação poderosa que ele realizava não era fruto, da perspectiva daqueles homens, mas é porque ele era o Senhor, porque ele era o Messias, porque ele era o Todo-Poderoso. E nós vamos ver isso, queridos. Ou seja, Jesus quer nos ensinar como a unidade é poderosa nas Escrituras, e nós precisamos perceber que onde não há unidade, não há resistência, onde não há unidade, não há avanço, onde não há unidade, não há bênção. E eu quero, pela palavra do Senhor, mostrar para você que a unidade é fundamental. E existem princípios de unidade que nós precisamos praticar na palavra do Senhor. Existem princípios que a palavra nos ensina, ou seja, porque a unidade é um princípio da palavra do Senhor. Por exemplo, na família, a unidade vai trazer harmonia, prosperidade e senso de pertencimento. Ou seja, na família nós vamos ter paz, na família nós vamos ter harmonia, na família vai haver prosperidade, tudo que nós formos fazer vai ser uma bênção, porque nós estamos em unidade, nós estamos em acordo, nós estamos a falar uma mesma língua e queremos buscar os mesmos propósitos. E quando uma família está em torno de um propósito excelente, está em torno de um propósito que glorifica o nome de Jesus, e todos estão a trabalhar em unidade, não é como se uma pessoa estivesse do outro lado da corda e uma do lado de cá, uma puxando para lá e outra puxando para cá, medindo força. A unidade não pode ser uma medição de força, a unidade tem que ser a união das forças. Faz sentido, querido? Até parece uma mensagem coaching, né?
A unidade é a união das forças. Glória a Deus. Isso veio de Jesus, irmão, que nem eu tinha pensado nisso. Saiu fresco essa. Glória a Deus por isso. Mas é verdade. A unidade é a união das forças, não é a disputas de forças. E nós vamos olhar pela palavra do Senhor. Então, numa família, a unidade traz harmonia, traz prosperidade, traz senso de pertencimento. Nós não nos distanciamos, nós não estamos distantes um do outro dentro daquela casa. Nós falamos as mesmas línguas, nós cremos nas mesmas coisas, nós buscamos as mesmas coisas, porque nós estamos em unidade. Por exemplo, na igreja, a unidade é capaz de gerar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Ajuda a mútua, fortalece a fé e nos leva a avançar em maturidade como comunidade da fé, onde estamos inseridos. Quando nós andamos em unidade dentro da casa de Deus ou dentro da igreja, nós vamos crescer, nós vamos ajudar uns aos outros, nós vamos cooperar uns com os outros, nós vamos ser uma bênção uns nas vidas dos outros. Amém? Você pode dizer amém por isso? Porque a unidade faz isso. Porque nós estamos em torno de um só propósito. E nós vemos isso na palavra do Senhor. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 42, nos revela princípios de unidade na vida daquela igreja no seu início. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina, Atos 2, 42. Ele diz assim: e perseveravam na doutrina, ou seja, no ensino. O texto diz perseveravam, o texto não diz perseverava. Ele fala de um conceito de uma unidade, de uma coletividade. Todos perseveravam no ensino. Então, perseveravam no ensino. Isso é um princípio de unidade. Ele continua dizendo assim: na comunhão. Também é um princípio de unidade. Ou seja, comunhão vai falar de pertencimento, vai falar de família. Então, na comunhão entre os irmãos, a palavra do Senhor diz que eles, dentro do princípio de unidade, eles praticavam a comunhão, ou seja, todos pertenciam a algo, eram parte de algo, era como uma família. Ele diz, partia o pão de casa em casa. Isso vai falar que eles tinham relacionamento. Queridos, quem que você convida para comer na tua casa, se não pessoas que são pessoas do seu relacionamento? Não é verdade? Você convida pessoas que são familiares, amigos, para dentro da sua casa, para se assentar e comer com você. Sim ou não? Isso é um princípio de unidade. Não sei se você já pensou sobre isso, mas o texto fala que eles partiam pão. E o texto continua, eles também oravam juntos. Isso fala de consagração. Isso são princípios de unidade. Então aquela igreja era uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja que vivia princípios de unidade, e por isso aquela igreja era saudável. Tinham relacionamentos corretos. Agora, sabe o que é poderoso nisso, amados? Que a prática dos princípios de autoridade, princípios de unidade que eles praticavam aqui, o texto nos mostra assim: cada alma havia temor. Porque o temor a Deus, o temor de obedecer a Deus era real no coração daquela igreja. Então eles praticavam os princípios de unidade porque eles queriam ser uma bênção, queriam ser abençoados. Agora, por que eles praticavam princípios de unidade? Porque eles andavam com essa compreensão, porque havia temor no coração deles. Olha o que a palavra do Senhor nos fala que acontecia. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Não sei se você parou para perceber isso, amados. Quando uma igreja anda em unidade, quando uma igreja pratica os princípios de unidade, anda pela palavra do Senhor, tem comunhão, uma igreja que aprende a repartir uns com os outros, uma igreja que aprende a orar juntos, uma igreja que busca o Senhor juntos, isso vai nos levar a um lugar de experimentar o sobrenatural de Deus, porque o texto diz isso. Agora para pensar comigo, se aquela igreja não praticava esses princípios, certamente os sinais e prodígios que os apóstolos poderiam operar, não operariam. Por quê? Porque essa igreja talvez estava andando em dispersão, em distanciamento, em rebelião, divisão, qualquer coisa assim. A unidade, ela tem o poder de trazer o favor e a bênção de Deus para as nossas vidas. Mas também quando nós não andamos em unidade, o poder da bênção de Deus não repousa sobre nós. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, Jesus disse isso: um reino dividido não
subsiste. O que é não subsistir? Não prospera, não avança. Uma casa, uma família cujo casal não tem acordo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, mais logo à frente. Não tem como avançar. Não tem como prosperar, não tem como viver o melhor de Deus para as suas vidas, porque Deus não atua na divisão, Deus atua Deus atua e opera por meio dos seus princípios e valores da sua palavra, amém? Ou seja, eu quero trazer nessa noite para o teu coração alguns princípios, ou melhor, algumas lições que nós podemos aprender sobre a unidade. Então a primeira coisa que eu quero falar ao seu coração é: a unidade nos ensina a andar juntos. A unidade nos ensina a andar juntos. Está na palavra do Senhor, sim. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Isso é muito importante, por quê? Porque é um princípio. Para eu andar em unidade, eu preciso andar em acordo com aquele que está a caminhar comigo, com aquele que está a viver uma caminhada comigo, com aquele que eu me uno para fazer alguma coisa, para desenvolver alguma coisa. O acordo é um princípio da unidade. Eu diria que talvez a unidade fosse um grande gomo de laranja. Melhor dizendo, que a unidade fosse a laranja, melhor dizendo. E os princípios da unidade são os gomos que estão dentro delas. Cada vez que eu vou comer um gomo do princípio da unidade, o acordo está ali. O caminhar junto está ali. Cada gomo representa um princípio que sustenta a unidade. Ou seja, a unidade nos ensina a andar juntos. Você deve ter percebido, irmãos, que quando você tentou estabelecer, buscar desenvolver alguma coisa, fazer alguma coisa com uma pessoa e ela não pensa igual a você, deu certo? Não dá certo. Quando você tenta fazer alguma coisa com alguém que não pensa como você, não vai dar certo. O marido, quando quer fazer alguma coisa, a esposa não concorda com aquilo que ele vai fazer e ele decide fazer e dá ruim. Aí ele vai ouvir assim: eu te disse. Hã? Quantos como eu já ouviu isso? Me ajuda, irmão, para eu não me sentir sozinho. Por quê? Porque é um princípio da unidade andarmos juntos e estabelecermos acordos para ser uma bênção. O casamento foi feito, por exemplo, para vivermos juntos. Então as decisões não podem ser isoladas. As decisões precisam ser juntas. Agora, se um marido decidir alguma coisa, a mulher vai dizer assim, né? Eu estou contigo. Se você acha que é por aí, né? Não posso fazer nada, estou contigo. Mas a hora que a conta vir, ela é só tua. Tá bem, meu amor? Eu te amo, aleluia. Glória a Deus, vamos lá. Continuando. A segunda coisa que nós aprendemos é que a unidade nos ensina, por exemplo, a repartir. Olha o que a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 2, 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A unidade nos ensina a repartir. Por exemplo, você deve ter vindo aqui, para aqueles que fazem parte do nosso GC, nós enviamos durante a semana, para os amados, uma lista de produtos, para que nós pudéssemos montar cabazes, para suprir a necessidade de alguns irmãos daqui da igreja. Alguns que estão a passar por alguma dificuldade, nós queremos ser uma bênção para a vida deles. E hoje de manhã estava a falar até sobre como nós tivemos a alegria, a oportunidade de nos unir, a uma irmã aqui da igreja que também é uma facilitadora de GC, que serve aqui na casa e está conosco desde o início, a Ana, que é responsável pela Casa Solidária, que ajuda pessoas com roupas, mantimentos, e nós tivemos a alegria de nos juntar a ela. E quando teve aquela catástrofe em Leiria, nós juntamos algumas cabazes, aquelas que nós tínhamos aqui, e ela pôde então descer a Leiria, servir aquele povo lá pela Casa Solidária, e nós fomos cooperadores juntos, nós fizemos juntos, nós repartimos, porque queríamos fazer algo juntos. A unidade nos ensina a repartir.
A unidade nos ensina a não reter só para nós. A unidade nos ensina a aprender a olhar para os outros e ser cooperadores dos outros. A unidade nos ensina a romper a barreira do egoísmo, do egocentrismo, do pensar só no nosso umbigo, só nas nossas necessidades. A unidade, ela deve nos levar a viver princípios de repartir. Por exemplo, um casal, né? O Senhor estabeleceu no Gênesis que um homem deixará a casa do seu pai e da sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Então, quando o homem estava no individualismo, a mulher estava no individualismo, eles faziam as coisas de acordo com as suas próprias perspectivas, não é verdade? Mas agora, como eles se uniram, agora não é só a perspectiva da mulher, não é só a perspectiva do homem, não é só a vida da mulher, não é só a vida do homem, é a vida dos dois. Porque agora eles se tornaram um, indivisível. A unidade é isso. Faz a gente, por exemplo, repartir a vida com o nosso cônjuge. Glória a Deus. Está com a sua esposa aí do seu lado? Você poderia dizer para ela assim: que bom que eu divido a minha vida com você. Ô, irmão, mas fala com gosto, irmão. Tudo bem que você pode ter brigado hoje à tarde, mas pelo menos agora aqui na igreja de Jesus, faz de conta que está tudo bem, ou profetiza. Profetiza agora, que bom que a gente tem uma vida juntos. Aleluia, glória a Deus. Eita, Deus é bom. Ou seja, você está a repartir a sua vida com a sua esposa, com o seu esposo. Mas não é só isso, a unidade, a igreja de Cristo, quando ela entende unidade, ela também entende que se houver necessitados no nosso meio, por causa da unidade, nós praticamos o princípio de também repartir. Amém? Glória a Deus. Porque também na igreja de Cristo nós repartimos a nossa vida cristã uns com os outros. Eu reparto a minha vida com a minha esposa no dia a dia, mas nós repartimos a nossa vida com a comunidade da fé. Reparto a minha vida com alguns irmãos aqui da igreja, em comunhão, em conversa, em mesa e café, ou coisas do gênero, nós repartimos a nossa vida. Nós repartimos o nosso tempo, né, e tudo mais. Então, terceiro princípio que nós aprendemos aqui, a unidade nos ensina a cooperar. Hebreus capítulo 13, versículo 16 diz assim: não negligencie igualmente a prática do bem, e ele diz, e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Sabe quando alguém te pede uma ajuda e você ajuda ele? Deus viu. Sabe quando você nega uma ajuda e você poderia fazê-lo e você não fez? Quero dizer para você que Deus também viu. E quando você for pedir ajuda a Deus, Ele pode falar assim para você: com a medida que você mediu, agora você vai ser medido. Como você não estendeu a mão para lá, eu também não estendo a mão para cá. A palavra do Senhor traz um princípio em Provérbios muito importante. Ele diz assim, que aquele que empresta ao pobre, dá a Deus. Olha que tremendo isso. Por exemplo, eu tenho uma prática, porque eu entendo que isso é bíblico, é princípio da palavra do Senhor. Eu tenho no meu carro, literalmente um saco de moedas. Já há muito tempo, desde que cheguei cá em Portugal. É cultural nós termos algumas moedas nos trocos e tudo mais. É às vezes um estacionamento, é um cafezinho que você para ali e compra um cafezinho. Eu tenho no meu carro um saco de moeda. Todos os trocos que vai sobrando eu vou deixando ali, eu vou colocando ali. Às vezes eu uso para uma coisa e outra eu vou deixando ali. E a minha prática é dar esmolas, porque é bíblico. É bíblico dar esmolas. E toda pessoa que chega até mim, às vezes pedindo alguma coisa, eu sempre procuro ajudar. Eu lembro de um dia que foi muito impactante para o meu coração e foi uma bênção. Lembro do dia que eu fui levar o filho do pastor Luciano, Israel, que estava por aqui, fomos levar ele no aeroporto, estava o Israel, estava o Mateus e o Natan, porque eles tinham ido ministrar junto com o Israel lá em Lisboa, eles viajaram juntos, eles estavam a voltar e eu fui buscar eles no aeroporto, fui me encontrar com eles, porque dali ele já ia embora. Então eu lembro que nós chegamos para estacionar na área de embarque, estacionamos o carro, uma pessoa saiu e veio direto a mim, ele veio direto a mim. Acho que Deus sabe que eu estou sempre com alguma coisa ali, e Deus já logo direciona alguém para vir pedir para mim. E as pessoas veio pedir para mim. Ele veio direto e falou: olha, eu preciso pegar um avião, e falta-me alguns
alguns euros, não são muitos euros, mas me faltam alguns euros. Será que você pode me ajudar? Eu falei, para onde você está indo? Aí ele me disse lá para onde que ele estava indo. E por que você, entrevistei para poder ter aquela perspectiva. Mas o que aconteceu e coisa e tal. Aí ele contou rapidamente aquela história. Eu falei assim, então tá bem. Eu abri a porta do carro. E pelo que ele precisava, eu falei, eu não tenho como perceber se eu tenho o que ele precisa, ou não tem como eu contar aqui. Então eu peguei o meu saco de moeda e depositei na mão dele toda. Ele pegou aquilo e ele falou, mas é muito. Eu falei, você não precisa? Eu preciso. Ele disse, mas é muito. Eu falei, não, leva, faz um bom uso disso, compra a tua passagem, se sobrar ainda toma um café. Faz alguma coisa nesse sentido. Isso é uma prática bíblica com relação à questão de cooperar. O texto diz assim, igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Queridos, a grande verdade é que quando nós estamos unidos em Cristo, nós precisamos pensar como Cristo e viver como Cristo viveu. Ele repartiu a vida dele, ele repartiu tudo que ele tinha. O avarento, uma pessoa, por exemplo, avarenta, ela não pensa desse modo. O avarento, ele só pensa na sua vida financeira e nas suas preocupações da vida. E ela não vai ser socorrida até mesmo por Deus em algum momento, porque ele não entendeu o princípio da semeadura. E às vezes nós retemos mais do que deveríamos. Não repartimos como a palavra do Senhor diz que nós poderíamos repartir. E nós não recebemos aí graça e provisão da parte de Deus. Então, nós precisamos aprender, a unidade nos ensina a cooperar. Internamente como igreja, mas se estamos unidos em Cristo e para praticar os princípios da palavra de Cristo, a gente também coopera com quem precisa. O quarto princípio que nós entendemos aqui é que a unidade trabalha em defesa do coletivo. Ela nunca trabalha em defesa de si própria. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina a respeito disso. Filipenses capítulo 2, versículo 2 e 3 diz assim, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que o Senhor está dizendo? Que nós devemos nos mover, que a unidade nos leva a nos mover pela unidade, pelo coletivo. Ela defende a coletividade, defende o grupo, defende o todo. A unidade, ela nos leva a sair da zona do isolamento, nos leva a sair da zona, de um estilo de vida, só pensando em nós mesmos, porque é uma bênção. A palavra do Senhor fala que é melhor dar do que receber, e de fato é, queridos. Como é gostoso você ser uma bênção na vida de alguém e ser o soprar de algo novo na vida do necessitado, na vida de um irmão. Como é tremendo nós sermos um instrumento de Deus em muitos aspectos. Talvez você abraçar alguém que está a chorar, talvez você orar por alguém que precisa de um milagre, precisa de uma intervenção. Nós permitimos sermos os instrumentos do Senhor na vida de qualquer pessoa. Como é gostoso ser usados por Deus. E eu creio que quando nós entendemos unidade, nós entendemos que nós estamos cumprindo a vontade do Pai, amém? Quantas vezes Jesus disse, eu sou um com o Pai e o Pai é um comigo, eu faço a vontade do meu Pai? Quantas vezes o Senhor revela isso na própria vida dele? Ou seja, nós precisamos entender que a unidade nos move, amém? A unidade nos move, a unidade me move. A unidade em pertencer a um corpo, a uma congregação, uma comunidade de fé, ela me move, ela deve me mover. Como por exemplo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe o nome da pessoa que está do lado, de onde você está sentado, a menos que seja sua esposa, seu esposo? A pessoa que está do seu lado ou atrás de você, você sabe o nome dela? Você não deve saber. Não é verdade? Mas nós pertencemos ao corpo de Cristo, sim ou não? Pertencemos ao corpo de Cristo, não é verdade? Mas que tal se nós pudéssemos, pela unidade, nos movermos? Eu queria fazer algo aqui, de manhã eu fiz isso também, foi maravilhoso ver isso, foi lindo. Que eu queria convidar você, pela unidade, se mover. Será que você poderia levantar do seu lugar, aí talvez, e cumprimentar a pessoa que está atrás, dizer, olha, eu sou o fulano de tal, Deus abençoe a sua vida. Será que você poderia sair do seu lugar e fazer uma bagunça agora aí, e conhecer o seu irmão e abençoar o seu irmão? Sair dessa zona de conforto sua aí, que vive só para você? Isso, vamos fazer essa bagunça aí, irmão, pode sair para lá, para cá, deixa Deus usar você.
Olha que tremendo, que lindo. Que bênção. Glória a Deus. Isso, olha que lindo. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Olha que tremendo. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Foi legal, foi gostoso isso ou não? Não foi bacana? Não foi bacana? Você poder conhecer o irmão que está do seu lado, né, estender a mão para ele, declarar uma bênção sobre a vida dele, isso é ser comunidade da fé. Isso é nós realmente andarmos em unidade e permitir que a unidade trabalhe pelo coletivo. Sabe, presta atenção nisso, irmão. A palavra do Senhor diz que Ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece. O Salmo 39 diz que o Senhor escreveu todos os dias das nossas vidas. O Salmo 139 diz que Ele escreveu todos os dias da minha e da sua vida, já estão escritos nele. Ele já tem um plano para mim, Ele já tem um plano para a tua vida, Ele já tem um plano para a tua família. Esse Deus é lindo, é tremendo. E quando nós trabalhamos em unidade, nós somos cooperadores do plano de Deus na vida do outro também. Quando eu intercedo por alguém, quando eu oro por alguém, quando eu me permito ser uma bênção na vida de alguém, eu estou a cooperar com aquilo que Deus tem para a vida daquele irmão ou daquela irmã. Então é muito importante nós entendermos isso. Perdão. O quinto princípio que nós aprendemos é que a unidade vence batalhas maiores. Olha que o texto de Levítico capítulo 26, versículo 8 nos ensina. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10. Os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Amados, quando nós olhamos para esse texto, essa conta faz certo? Faz sentido? 5 vencerá 100. Né? Como diz o texto aqui, não faz sentido. E 100 vencerá, aqui como diz o texto, 10.000. Não faz sentido essa conta. Mas por que é possível vencer, como o texto diz? Porque isso nos mostra que a força da unidade gera um potencial sobrenatural de Deus para nós realizarmos grandes coisas, para nós vencermos batalhas ainda maiores. Quando nós estamos em unidade, quando nós estamos a praticar um princípio, pode vir qualquer batalha, irmão. Se nós estamos fechados em unidade, se nós estamos convictos no Deus que nós servimos, se uma casa, uma família está convicta, certa de que serve um Deus que é poderoso, e essa família busca a Deus, clama a Deus, por causa dessa convicção de que Deus é um Deus que respalda a unidade, essa família vai vencer as suas batalhas, sejam quais elas forem. Elas vão ser vencidas, e Deus virá com provisão e bênção sobre os lares. Amém? Mas isso só se dá quando aquela família decide se unir em propósito, porque crê que Deus pode trazer respostas e intervenções a favor daquela casa. Amém? Outra coisa importante, amados, é que a unidade, ela vence o espírito de divisão. A unidade, ela vence todo o espírito de divisão. Olha o que a palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis, ele diz assim, firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos, diz a palavra, lutando juntos, a fé evangélica. Não sei se você tinha lido já esse texto, mas é daí que nasceu que nós somos evangélicos. A fé evangélica. Brincadeiras, não foi nada disso. Só quis me aparecer aqui, não foi nada disso. Mas aí, pelo menos, é um respaldo para quando as pessoas perguntam, o que você é? Eu sou evangélico. Porque está escrito lá em Filipenses capítulo 1, 27. Mas o texto fala sobre uma unidade. E essa unidade é capaz de desfazer qualquer noção de divisão. A unidade deve nos conectar.
A unidade não nos distancia. Praticarmos princípios de unidade nos conectam uns aos outros, mas vou um pouquinho mais além. Olha o que Provérbios capítulo 18 mostra. O solitário busca o seu próprio interesse. Você sabia que existem pessoas solitárias, não apenas, por exemplo, um jovem que ainda não se casou, ele acaba por ser às vezes solitário, não é verdade? Mas você sabia que tem gente que é casada e que se sente solitária? Ou você sabia que tem gente que vive em comunidade, mas ela é solitária? Mas olha o perigo disso, ele diz assim, solitário busca o seu próprio interesse. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que é insurgir? É muito interessante o que a palavra no original hebraico nos ensina a respeito de insurgir. A palavra insurgir é alguém que está descoberto. Palavra do hebraico galá, alguém que está descoberto. Quando alguém decide viver isolado, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria, porque ele não busca conhecimento e sabedoria na multidão dos conselheiros. Por ele viver isolado, ele vive segundo as suas próprias perspectivas. E o princípio, o texto aplicado aqui nessa palavra é que ele vive descoberto, ou seja, ele vive sem proteção, ele vive sem ajuda, ele vive em caminhos que muitas vezes ele entra e escolhe trilhar, que são cada vez mais distantes da palavra do Senhor. Ou seja, ele não busca conselho, não busca orientação. Ou seja, a unidade, ela rompe com o espírito da divisão. Uma pessoa que está alicerçada em Cristo Jesus, uma pessoa que conhece os princípios da palavra do Senhor, ela não anda distante umas das outras. Ela entende que nós cooperamos uns com os outros para crescer na palavra do Senhor, porque ela não quer andar descoberta. Ser descoberto também é estar sem proteção. A unidade nos protege. A unidade nos guarda da divisão, a unidade nos guarda do distanciamento, a unidade nos guarda até mesmo de nós mesmos, para nós vivermos a plena e poderosa graça e favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Um sétimo princípio que nós aprendemos sobre a unidade é que ela também atrai o favor de Deus. Ela atrai o favor de Deus. Olha o que o Evangelho de Mateus, capítulo 18, 19 e 20 nos ensina. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, presta atenção, ele começa dizendo assim, em verdade vos digo, e depois ele reafirma, porque ele está a acrescentar alguma coisa, ele diz assim, em verdade também vos digo, além daquela primeira, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Ele diz assim, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele diz, eu também vos digo, se 2 na terra concordarem acerca de qualquer coisa e pedir a Deus, Deus que está nos céus, Ele vos concederá. Ou seja, o poder da unidade atrai o favor de Deus. Quando nós andamos em unidade, quando nós concordamos acerca de qualquer coisa, Deus vai fazer. Amados, eu lembro que quando nós estamos sendo dirigidos para Deus, para um movimento ministerial, nós na altura não sabíamos que seria Portugal. O Senhor falou para nós, há um novo eis-me aqui para vocês. Então quando o Senhor falou aquilo, nós reunimos com os nossos filhos, porque nós não entendíamos o que era esse novo eis-me aqui. O Senhor não deixou claro o que seria esse movimento. Então nós chegamos em casa, recebemos essa palavra, nós estávamos a viajar, o Senhor fala conosco, nós voltamos para a nossa casa, e aquilo entrou no coração da minha esposa, no meu coração, reunimos os nossos filhos, e fomos conversar com eles, e falamos, o Senhor deu uma palavra para nós. O Senhor disse que há um novo eis-me aqui para nós. Nós queremos compartilhar isso com vocês. Nós ainda não entendemos do que se trata, mas nós queremos compartilhar com vocês. E nós falamos para ele, porque nós percebemos no Espírito que não tem a ver muito só com eu e a sua mãe, mas tem a ver com a nossa casa. É algo que Deus quer fazer conosco. Então nós estamos compartilhando com vocês. Então, por que, amados?
quando o Senhor falou isso conosco, eles estavam numa idade, eles já estavam a entrar na universidade, então eles já estavam numa idade, até mesmo pensamos, eu e a Leslie, que se eles decidissem não vir conosco para Portugal, eles ficariam no Brasil. Nós íamos deixá-los no Brasil para seguir a vontade e a direção de Deus. Nós tínhamos entrado nesse acordo, iria doer o nosso coração, iríamos sofrer pela ausência deles, mas nós tínhamos decidido, nós vamos fazer a vontade de Deus, e se eles entenderem que não é para eles, eles vão ficar. Mas louvado seja Deus que no nosso coração havia um testemunho que era para a nossa casa, e certamente Deus ia confirmar no coração deles. Então nós decidimos, isso era no período da pandemia, nós decidimos orar firmemente juntos como família todas as noites. E todas as noites nós não podíamos fazer grandes coisas, não podíamos nos mover, sair de nossas casas. Então nós todas as noites nos reunimos de segunda até sexta-feira, e todas as noites nós orávamos juntos. Senhor, qual é a direção? Qual é o lugar? Fala conosco, mostra-nos lugar. Vai testificando no nosso coração, testifica no nosso espírito o que é esse movimento, e eles também orando juntos, para que Deus também testificasse no coração deles, E eu lembro que num período como esse de oração, então numa madrugada o Senhor trouxe a palavra ao meu coração, sobre o que seria esse novo eis-me aqui. Então chamei, compartilhei primeiro com a Leslie, o que o Senhor tinha apontado, o Senhor mostrou a Europa para nós, mas ainda Portugal não estava na rota, era só a Europa, e nós não falamos, mas a Europa é muito grande, para onde que Deus vai nos levar? Nós nem sabemos falar português direito, o Senhor vai querer levar a gente lá para uma Alemanha, para uma Itália, para alguma coisa assim, e nós brincávamos com isso, E falamos assim, não é possível que o Senhor vai nos levar para um lugar que a gente não entenda a língua. Mas nós oramos juntos a respeito disso, então o Senhor começou a trazer claramente a direção. E nós começamos a entender então com o tempo, que era Portugal. Então nós começamos a realmente, juntos como família, repartir no coração dos nossos filhos, até que em um determinado momento eles mesmos falaram, nós sabemos que é a família e nós vamos juntos. Porque a unidade faz isso. A unidade tem a capacidade de revelar também a vontade de Deus para as nossas vidas e atrai o favor de Deus. E ainda nesse período, logo que passa algum tempo, então nós estamos agora, sabendo que vamos estar em Portugal, nós começamos a buscar um imóvel para nós arrendarmos cá em Portugal. Então buscamos um relocation e nós tínhamos um único imóvel que nos apareceu. Já tínhamos vindo em Portugal, conhecer Portugal em 2021. Voltamos para o Brasil e agora nós vamos começar a nos mover para Portugal. Começamos a buscar um imóvel mais uma vez. Apareceu um único imóvel, mas tinha uma pessoa à frente de nós para podermos arrendar aquele imóvel já do Brasil. E nós estávamos num culto, estávamos num período de adoração, e os nossos filhos sabiam daquele imóvel, nós estávamos ali na expectativa que pudéssemos acessar esse lugar que nós moramos até hoje. E nós estávamos no culto, enquanto estávamos adorando, o nosso filho Mateus Moisés sai do banco que ele estava, o Natan não estava conosco naquela manhã, ele tinha ido na casa de alguns amigos à noite, do sábado para domingo, passavam a noite muitas vezes orando juntos, e ele sempre vinha no segundo culto da manhã, acho que era alguma coisa por aí, e então ele sai do lugar dele e fala, pai, mãe, o Senhor falou comigo nessa hora, nós precisamos aqui tomar posse desse imóvel, nós precisamos orar como família juntos agora, tomando posse desse imóvel. Ele falou assim, nós precisamos ligar agora isso no céu, porque o Senhor ministrou meu coração que Ele vai nos entregar esse imóvel, nós precisamos orar juntos. Lembro que enquanto o louvor estava acontecendo, nós demos as mãos, ele começou a orar, Senhor, em nome de Jesus, segundo o que o Senhor pôs no meu coração, eu tomo posse desse imóvel, e nós junto com a Leslie, concordando com a oração dele, sim Senhor, nós concordamos, é isso, nós queremos esse imóvel, nós tomamos posse desse imóvel, o Senhor vai mover a nosso favor em unidade. Isso era domingo, então na segunda de manhã nós recebemos uma mensagem de que o imóvel estava à nossa disposição. Porque, queridos, quando nós nos movemos em unidade, Deus vai respaldar. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Se dois na terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedido pelo meu Pai. Nós podemos resolver tantos problemas quando nós entramos em acordos, queridos. Nós podemos resolver tantas coisas nas nossas famílias quando a gente para de discutir sobre pontos de vistas e nos alinhamos sobre propósito. É muito importante nós entendermos isso, porque há um princípio
Há um princípio no acordo, há um valor no acordo, e nós precisamos entender isso. Agora, nós precisamos entender que dentro desse conceito da unidade, do acordo, quando não há acordo, o favor de Deus fica retido. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, presta atenção nisso, querido, sois juntamente herdeiros da mesma graça. E ele diz assim: para que não se interrompam as vossas orações. O que o texto está nos ensinar? Quando nós homens não discernimos que as nossas esposas, elas são herdeiras da mesma graça, e nós não tratamos ela com honra ou com dignidade, se você for orar, Deus não vai te ouvir. O texto está dizendo isso. Se interrompam as vossas orações, Deus não vai te ouvir. Essa é a hora que a irmã olharia para o marido e falar assim: está vendo? Perdeu a oportunidade, você não fez, agora não vai fazer mais. Mas aí, isso se aplica também para a esposa. Quando a esposa também não discerne a vida comum, quando a esposa também não tem o mesmo nível de discernimento e não consegue compreender que o marido também, igualmente com ela, é participante e herdeiro da mesma graça divina, não adianta você ir orar para Deus transformar o seu marido naquilo que você espera que ele seja. Ele não vai te ouvir, porque você não está também a honrar o teu marido. A sua oração não vai ser ouvida. Aí essa é a hora que os maridos por aí dizendo: viu? Poderia ter aproveitado essa dica, né, irmão? Viu? Se liga. O que o texto está nos ensinar? Que quando nós não discernimos a unidade, por exemplo, aqui entre o casal, a oração que nós queremos fazer a Deus, Deus não vai ouvir. Porque se não tiver acordo aqui, Deus não ouve onde há desacordo. Deus não ouve onde não há unidade. Deus não ouve onde não há Deus não ouve onde há divisão. Deus não celebra a divisão. Deus celebra a unidade. Deus celebra estarmos juntos. Ou seja, nós precisamos entender, queridos, que a unidade, ela atrai o favor de Deus, mas a falta de unidade retém o favor de Deus. A falta de unidade retém o favor de Deus. Por exemplo, você jovem que está aqui, se você tem algo que Deus quer fazer na sua vida, se una a alguém para orar junto com você por aquilo. Seja inteligente, pare de lutar sozinho. Talvez o jovem junte o pai e a mãe e fale: olha, pai, mãe, Deus tem colocado isso no meu coração, eu tenho sonhado com isso, vamos orar juntos aqui para que Deus me dê graça para avançar e conquistar isso. Faz sentido ou não? Até porque pai e mãe é autoridade sobre a vida do jovem, mas você jovem, que talvez está cá em Portugal, desenvolvendo a sua vida, está na sua solitude ainda, entendendo qual é a vontade de Deus, junte-se com um amigo que crê como você, e faça uma parceria de interceder um pelo outro, e buscar a Deus em acordo, juntos, por aquilo que você quer Deus fazendo pela tua vida. Ou vai buscar um líder, um facilitador, vai buscar a pessoa do seu GC, vai buscar alguém que é uma autoridade espiritual, para orar junto com você, e Deus vai te abençoar, porque se dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa, Deus, a palavra do Senhor diz que o acordo move a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Um oitavo princípio, querido, que nós aprendemos, é que a bênção está na unidade, em caminharmos juntos. Salmo 132, versículo 1 e 3, olha o que a palavra nos ensina: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, da qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O texto diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha que tremendo. Quando nós falamos de unidade, a unidade é quando nós entramos em unidade, nós estamos reconhecendo que Deus celebra a unidade, nós estamos andando debaixo do princípio de unidade. Significa, quando nós olhamos para isso, o texto ele mostra um efeito em cadeia. Desce sobre nós óleo, desce sobre nós autorização. O texto ele começa a falar sobre um óleo precioso que desce sobre a cabeça, e ele vai falar sobre a barba de Arão. Quem era Arão? Arão era um sacerdote.
O que ele está a dizer? Ele está a dizer que assim como a unção que desce sobre um sacerdote para autorizá-lo, capacitá-lo, dar autorização para ele funcionar no ministério dele como tal, a unidade tem a capacidade de atestar sobre nós, certificar sobre nós, de que Deus está derramando algo novo sobre as nossas vidas. De que Deus está trazendo do seu favor sobre as nossas vidas. Quando nós andamos em unidade, buscamos a Deus, o que o texto nos mostra é que dos céus Deus enviará a sua bênção. E ela descerá como um orvalho, ela descerá com uma graça, ela descerá com o favor dEle, porque ali na unidade, no acordo, no andar junto, no caminhar junto, Deus envia a sua bênção e vida para sempre. Amém, queridos? Um outro princípio que eu quero trabalhar com o seu coração. Eu falei aqui sobre como a unidade pode nos abençoar de todos os modos. E talvez você não lembre, a hora que você sair daqui, os 9 pontos que eu trouxe ao seu coração. Você vai poder ouvir isso depois na terça-feira de novo, quando subir para o nosso YouTube. Se você quiser subir, escutar mais uma vez a pregação. Mas, de tudo que eu falei, tem uma coisa que eu creio que você vai precisar prestar bastante atenção agora. Que é o 9 ponto. O 9º ponto é a unidade que desagrada a Deus. Como assim? Pode existir uma unidade que desagrada a Deus? Está na Bíblia, irmão. Tem alguns tipos de unidades que desagradam a Deus. Eu quero mostrar para você. Você pode ter esquecido de tudo, mas se você não entender isso aqui, mesmo que você não lembre dos pontos anteriores, se você entender isso aqui, você não vai errar, eu tenho certeza. Você vai ser cuidadoso nos seus movimentos daqui para frente. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Aqui está um tipo de unidade que desagradou a Deus. Olha o que a palavra diz. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Aqui nós estamos lendo o texto da Torre de Babel. A palavra do Senhor diz que eles queriam construir aquela torre porque eles queriam crescer de uma proporção gigante e eles queriam o reconhecimento das nações, a honra das nações, eles queriam um lugar, eles se ufanaram, eles se tornaram orgulhosos. E Deus olha para aquilo e até reconhece a unidade que havia no coração deles. Deus diz: olha, e palavras do Senhor, eis que o povo é um. E o Senhor ainda diz: não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Mas, o propósito que os uniu não agradou o coração de Deus. Eles tinham unidade, mas não agradou a Deus. Ou seja, querido, Deus reconhece que havia unidade entre eles, mas não aprovou o propósito em torno daquela unidade. Porque o propósito não era excelente. O propósito era o orgulho do homem. O propósito daquela unidade, daquele corpo, daquelas pessoas, daquele grupo, era para serem grandes, honrados, exaltados, soberanos. E o Senhor olha para aquilo e fala: o propósito de vocês não é bom. E o que o Senhor faz? Versículo 7, diz assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Queridos, quando o propósito não é excelente, quando o propósito não agrada o coração de Deus, Deus vai vir e confundir, para que aquelas pessoas não alcancem o objetivo delas. Pastor, o que você está querendo dizer que Deus se torna inimigo? Resistência? É. Deus se tornou a resistência contra aquele povo na Torre de Babel. Deus se tornou alguém que se tornou o inimigo daquele povo. Ele se colocou contra, porque o propósito não agradou a Deus. O propósito não era excelente. Às vezes, irmãos, nós queremos
Como família, como casal, vamos falar como casal, vamos trazer um pouco para a nossa realidade familiar. Às vezes como casal, nós queremos andar em unidade, em propósitos que não agradam a Deus, eles não vão dar certo. Porque se não agrada a Deus, Deus não vai fazer prosperar, Deus não vai autorizar, Deus não vai derramar a bênção dEle, Deus não vai derramar a chancela dEle, porque Ele sabe que se aquele propósito que não agrada o coração de Deus der certo, você vai ser roubado de Deus, você vai ser tirado de Deus. Porque você vai começar a acreditar que tudo na sua vida é pela força da vontade, é pela força do braço, é pela sua capacidade de programar, é pela sua capacidade de racionalizar, é pelas suas habilidades, as aptidões, mas a palavra do Senhor fala que não é pela força do braço, mas é pela graça de Deus, amém? Então, eu olho para esse texto e isso me preocupa, porque às vezes eu olho e penso que existem sim alguns cristãos que não entendem o princípio da unidade. E por não entenderem, às vezes eles fazem planejamentos para as suas vidas e não entram, primeiro, em acordo com Deus. E aí eles querem que o seu negócio dê certo. Ele quer que o seu planejamento dê certo. E Deus não vai fazer dar certo. Porque se não tem o sim e o amém de Deus, Ele não vai autorizar, Ele não vai chancelar, Ele não vai respaldar, Ele não vai abençoar. Porque Ele não quer te perder. E aí que muitas vezes crentes ficam chateados com Deus, se é que nós poderíamos nos chatear com Deus. Pobres mortais, pequenos, inábeis, incapazes, inferiores, diante da soberania poderosa de um Deus tão grande, Criador de todo o universo. Então, amados, nós precisamos prestar atenção nisso. Existem acordos que nós fazemos, às vezes entre casal, entre pessoas, com um propósito que até parece excelente, mas que desagrada a Deus e não dá certo. Talvez é porque Deus não autorizou, Deus não concordou. Eu vou um pouquinho mais além, amados, nisso. Me permita aqui trazer um pouquinho mais de instrução para você não errar. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Entrando certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo, presta atenção à palavra, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Agora presta atenção no modo como Pedro lida com isso. Ele diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses, presta atenção, amados, ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha o que Pedro pergunta para ele, olha o que ele vai afirmando aqui para fazer esse homem acordar. Conservando porventura, não seria teu esse dinheiro? Ele avança, e vendido não estaria em teu poder, porque a propriedade era dele, não era dele? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, porque o propósito não agradou a Deus, o propósito não era excelente ante Deus. Ele diz assim: não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram-no à sepultura e sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, presta atenção, amados, aqui quando Pedro se volta para ela e faz a pergunta, ele queria de algum modo que essa mulher não seguisse avante com o acordo que eles tinham feito. Ele não queria que ela sofresse o mesmo dano do marido. Mas quando Pedro faz a pergunta para ela, ele diz assim: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta, aos pés dos que sepultaram teu marido, eles também te levarão.
No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-no junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Amados, vamos contextualizar aqui. Quando Deus vem com o poder dele sobre Atos dos Apóstolos, derrama do Espírito deles, as vidas começam a se converter, as pessoas passam a falar em línguas, a igreja de Cristo começa a crescer, o Evangelho começa a ser pregado. Lembra que eu li o texto de Atos capítulo 2, versículo 42? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, de casa em casa, havia temor nos seus corações, e muitos sinais eram operados pelos apóstolos. Lembra que eu disse isso? Isso mostra, como eu falei no início, que aquela igreja estava unida, estava sendo movida pelo próprio Espírito Santo, a andar em unidade, a andar em comunhão, a repartir os bens mutuamente uns com os outros. Era o Espírito Santo que moveu aquela igreja no coração. Era o Espírito Santo que estava movendo aquela igreja naquele movimento de prosperidade, naquele movimento de suprir uns aos outros, de juntar, deles se juntarem em torno de atender as necessidades dos outros. Não havia falta, não havia necessidade, porque aquela igreja entendeu que o Senhor queria fazer algo tremendo, e Ananias fazia parte, Safira fazia parte dessa igreja de Atos. E eles veem o mover de Deus, o que Deus estava movendo no coração das pessoas. As pessoas olhavam para os seus bens e não consideravam ser só seus. As pessoas, elas voluntariamente, irmão, você está com necessidade? Está aqui, deixa eu te ajudar. Irmão, qual é a tua necessidade? Eu estou com esse problema, eu estou sem emprego. Irmão, qual é a tua necessidade? Eu estou enfermo, eu preciso comprar um medicamento. Irmão, olha, eu estou sem comida, eu estou sem nada na minha despensa, então vem aqui, eu vou te dar uma cabaça, eu vou te ajudar, eu vou cooperar. A igreja estava nesse movimento. E o que Ananias fez? Entrar em acordo para produzir uma falsidade no movimento de doação que o Espírito Santo legitimou. Eles se juntaram falsosamente, no coração deles eles entraram em acordo. Vamos falar que vendemos por tanto, quando na verdade nós vendemos por isso. Vamos reter. A gente fala para quanto nós vendemos, mas a gente retém alguma coisa. Só que eles não se deram conta que o mover ali não era um mover de homens, não era um movimento de homens, não era um movimento das pessoas, era um movimento do Espírito Santo. Porque quando Pedro vai ter com Ananias e Safira, ele diz assim: vocês não mentiram a homens, porque o que Deus está a fazer aqui não é homens, o que Deus está a fazer aqui é o Espírito Santo de Deus. Portanto, vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram àquele que está a movimentar essa igreja em generosidade. E porque vocês mentiram ao Espírito Santo, juízo sobre vocês. Amados, quando nós usamos a unidade para propósitos que não agradam a Deus, a palavra vai dizer em outra parte: ser-lhes-á por pura perda. Ser-lhes-á por pura perda. A unidade é um princípio das Escrituras, unidade é espiritual. Por isso nós não podemos brincar com o valor da palavra de Deus que pode nos abençoar. Quando nós não discernimos o princípio da unidade, não praticamos esse princípio do modo correto, nós vamos encontrar em Deus uma resistência nas nossas vidas. Tem muitos cristãos que poderiam estar a prosperar até financeiramente, que não prosperam como gostariam de prosperar. Tem muitos cristãos que não conseguem ver os seus negócios avançarem como ele gostaria de ver os seus negócios avançarem, porque não estão andando em unidade primeiro com Deus. Por andar em unidade com Deus vai prosperar. Por andar em unidade o marido e a mulher vai prosperar. Por andar em unidade e determinar propósitos que agradam o coração de Deus, vai prosperar. Mas toda unidade, primeiro ela começa em Deus. Porque a unidade tem a ver com nós estarmos em Cristo. Vocês lembram que Jesus, falando a respeito de estarmos nele, ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, não é verdade? E todo aquele que está na videira verdadeira dá fruto. Amém? Frutifica, não é? Não é verdade? Então, ou seja, corta o ramo da videira, ele vai produzir fruto?
Porque juntos no Senhor, a unidade que eu tenho em Cristo, a aliança que eu tenho em Cristo, só é possível frutificar porque eu estou nele. A vida dele fluindo em mim faz com que eu seja frutífero. A vida dele, a minha vida sem ele, faz com que eu não frutifique. E é por isso que a palavra do Senhor diz que todo aquele que não estando nele, ele corta fora. Todo aquele que não entendeu o princípio da unidade, de andar segundo a vida de Jesus e praticar os princípios que Jesus emana dele mesmo e ensinou a partir dele, vai fazer com que nós sejamos podados. Talvez não vai nos podar literalmente para nos mandar para o inferno, mas talvez vai nos podar de nós não termos paz, porque nós não vamos acessar o princípio da unidade, não vamos ter paz, não vamos ter alegria, não vamos ter felicidade, não vamos ter esperança, porque talvez nós estamos a andar isolados daquele que quer ser o nosso parceiro, o principal parceiro, Cristo Jesus. Amados, vocês lembram quando o povo está no deserto e o Senhor fala com Moisés assim: Moisés, vocês avancem, entrem para a terra, mas eu não vou com vocês. A terra era boa, sim ou não? Ajudem aí, irmão, a terra era boa, sim ou não? Era a terra prometida, sim ou não? É aqui que Moisés discerniu. Deus, não adianta a terra ser boa. Se a gente não tiver você lá, não vale nada. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Como pastor, com coração pastoral. Não adianta você achar que os seus planos e propósitos ou sonhos sejam bons. Se Deus não estiver neles, não vale a pena você alcançar nenhum deles. Se você não tiver o respaldo de Deus, a chancela de Deus, a autorização de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, qualquer propósito que você for fazer, se Deus não foi consultado para fazer, nem começa. Porque se você começar sem autorização, sem o sim de Deus, só porque você acha que você tem uma habilidade, uma capacidade, deixa eu, como pastor, te dizer, não vai prosperar, irmão. Porque Deus quer participar da sua vida. Deus quer participar da minha vida, da minha casa, da sua casa. Deixe Deus entrar mesmo. Una-se a Ele. E unindo-se a Ele, você terá unidade na sua casa. Você terá a bênção na sua casa. E você terá o favor de Deus na sua casa. Amém? Amém? Quero chamar os ministros aqui de louvor, da adoração. Queridos, eu gostaria que você ficasse em pé, por favor, nessa hora. Olha, o que eu estou a trazer ao seu coração não tem o objetivo de trazer acusação ou nenhuma dessas coisas. Não é esse o propósito. O propósito de trazer essa palavra ao seu coração é que isso sirva de um guia para a tua caminhada nos próximos anos. Que isso sirva de um guia para a tua caminhada como família, como casal. Que isso te sirva de guia como caminhada cristã, numa congregação de fé, na comunidade de fé. Que isso te sirva como um princípio que Deus estabeleceu, inegociável, para que a bênção dEle nos alcance, para que a bênção dEle faça nos avançar. Eu creio que Deus te trouxe nesse lugar para, na verdade, revelar a você que quando você praticar o princípio de unidade, Ele estará ali para te apoiar. Ele estará ali para te abençoar. Ele estará ali para fazer você se tornar um favorecido dEle. O Senhor quer favorecer você. O Senhor quer abençoar a tua casa. O Senhor quer abençoar a tua vida. O Senhor quer que os teus planos, os teus sonhos deem certos. A palavra do Senhor diz isso em Provérbios. Consagre ao Senhor os seus planos. Consagre ao Senhor os seus planos e vai dar certo. E vai ser abençoado. Consagre ao Senhor os seus propósitos e vai dar certo, vai ser abençoado. Mas consagre ao Senhor. Entregue ao Senhor. E vai ser uma bênção. Você vai prosperar, você vai ser feliz, a sua casa haverá paz, na sua casa haverá tudo que você sonha ter, porque Ele, o Senhor, vai te abençoar, porque você praticou um princípio de bênção para a tua vida. Amém?
nessa hora eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, mas eu quero que enquanto eu oro por você, talvez você com a sua esposa aí do seu lado, com um familiar teu, talvez seja a hora de vocês entrarem em acordo sobre aquilo que vocês querem ver Deus fazendo nas suas vidas. Talvez seja uma hora de reconduzir a sua força. Talvez seja uma hora de nós reconduzir a força que nós temos, a intenção que temos, o propósito que queremos desenvolver, aquilo que queremos alcançar, reconduzir para a graça, reconduzir para o Senhor. Reconduzir para aquilo que a palavra do Senhor diz em Hebreus 12:2, o autor e consumador da nossa fé. Talvez seja a hora de nós reconduzirmos todo o esforço, toda a nossa intenção, todas as nossas perspectivas ao Senhor. E crer que Ele, o Senhor, virá dos altos céus e estenderá a sua mão para nos abençoar, amém? Eu quero orar por você nessa hora, querido, mas eu quero que você possa fazer a tua oração. Quem sabe você vai orar com a sua esposa agora e falar: Senhor, essa causa eu coloco diante do Senhor. Senhor, esse contexto nós colocamos diante do Senhor. E diante do Senhor nós estamos aqui hoje em acordo para reconhecer o Senhor. Estamos ligando no céu. O Senhor pode fazer algo tremendo e poderoso a nosso favor, amém? Enquanto eu vou orando por vocês, eles vão ministrando a palavra, ministrando a adoração. E nós vamos nesse ambiente de oração e de busca ao Senhor, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero nessa hora, Senhor, orar por cada um dos seus filhos, querido. Quero orar por cada um deles, ó Deus, por tudo aquilo que eles desejam viver como família, tudo aquilo que eles desejam alcançar como família. Pai, nessa hora, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, que possa haver no coração dos seus filhos um entendimento claro a respeito de unidade, Senhor. Um princípio espiritual que o Senhor estabeleceu para nos abençoar, um princípio espiritual que o Senhor estabeleceu para nos fazer avançar, para nos fazer prosperar. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Espírito da graça, o Espírito, ó Deus, de revelação, o Espírito do Senhor venha trazer sobre os nossos corações a convicção nessa noite, Pai. A certeza nessa noite, Pai, de que o Senhor é um Deus que nos levanta, de que o Senhor é um Deus que nos fortalece, de que o Senhor é um Deus que tem graça para visitar as nossas vidas, de que o Senhor é um Deus que tem graça para nos fazer romper segundo a Tua vontade, Pai, romper segundo o Teu querer, Pai. Pai, eu intercedo pelos Seus filhos nessa hora, Pai, eu intercedo por graça, eu intercedo por bênção, Pai, que não haja nos lares nenhum espírito de divisão, que não haja nos lares, Senhor, nenhum espírito de distanciamento, que não haja nos lares nenhum espírito, Senhor, que os impeça de entrar nesse lugar da visitação do Senhor, Pai, que os impeça de entrar nesse lugar de graça, que os impeça de entrar nesse lugar de milagres, que os impeça de entrar nesse lugar do favor do Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, no nome do Senhor Jesus, querido, eu quero pedir que você possa, se você sentir vontade, levantar as suas mãos nessa hora, levantar as suas mãos nessa hora e clamar mesmo pela graça do Senhor. Pai, nós clamamos pela Tua graça, Senhor, nós clamamos, Senhor, pela Tua presença, nós clamamos pelo Teu favor. Abre a Tua boca, levanta a sua voz ao Senhor nessa hora. Abra sua boca e levanta, eleve o teu clamor ao Senhor nessa hora. Busca Ele, clame a Ele, peça a Ele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós levantamos as nossas vozes, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, Pai, por graça. Nós clamamos ao Senhor por milagres, por intervenções. Que na unidade nós possamos acessar tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Levanta a sua mão, querido. Levanta a sua mão, começa a buscar ao Senhor, começa a adorar ao Senhor, começa a bendizer ao Senhor, começa a realmente reconhecer que esse Deus, Ele pode operar, Ele pode fazer, Ele pode liberar, Ele pode agir ao teu favor.